E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai se aventurar por um tema que, vamos combinar, é cada vez mais presente, né? Em todo canto, nas conversas, nas redes sociais. Tô falando das teorias da conspiração. É verdade, elas estão por toda parte mesmo. Pra gente entender como chegamos a esse ponto, acho que vale a pena voltar um pouco no tempo, né? Analisar alguns eventos históricos que, de certa forma, meio que plantaram essa sementinha da desconfiança, sabe? Essa que a gente vê tanto hoje em dia. É isso aí. Para a gente começar essa viagem no tempo, a gente escolheu um evento, digamos, recente, que chocou o mundo todo. O atentado contra o ex-presidente Donald Trump, lá em julho de 2024, em Butler. Lembram disso? Nossa, como esquecer, né? E o que mais me chamou a atenção logo de cara foi como, assim que aconteceu, já vieram as teorias da conspiração. De todo lado, tanto da direita quanto da esquerda, as pessoas questionando tudo, sabe? A identidade do atirador, a motivação, se o ataque foi real mesmo. É impressionante como esse tipo de evento, né? Tão impactante. Meio que viram imã para especulações. Mas sabe o que eu acho mais intrigante? Essa onda de desconfiança toda me lembrou muito da reação do público lá no assassinato de John F. Kennedy, em 1963. Na verdade, aquele evento foi um divisor de águas, né? Aquele clima de mistério, tudo meio nebuloso, a rapidez com que mataram Lee Harvey Oswald, as contradições da investigação oficial. Tudo isso, bom, acabou criando um cenário perfeito para as teorias da conspiração, né? E o paralelo com o caso Trump é incrível, né? Nos dois casos, a gente vê teorias pipocando de todos os lados do espectro político, alimentando dúvidas, questionamentos. Quem realmente estava por trás de tudo fica no ar. Sabe o que eu acho? Que essa desconfiança toda não é à toa, não surgiu do nada. Tem um contexto histórico aí. E a CIA, acredite se quiser, tem um papel fundamental nessa história. A CIA, sério. Explica isso melhor, vai. Pensa comigo. Na época da Guerra Fria, a CIA estava metida em cada por uma secreta, né? Uma mais ousada que a outra, tentando derrubar o Fidel Castro em Cuba. E teve a Operação Northwoods, que era de tirar o fôlego. Operação Northwoods, nunca ouvi falar. Pois é. E o plano era maquiavélico. Eles planejavam simular ataques terroristas em solo americano, tipo explodir navios, derrubar aviões. Aí a culpa ia ser do governo cubano. Tudo pra justificar uma invasão à ilha. Cara, que loucura. Imagina se esse plano tivesse ido pra frente. O pânico que ia ser. Que plano doido. Totalmente. Mas o ponto é que, mesmo a Operação Northwoods não tendo saído do papel, né, ela mostra como a CIA operava nas sombras, armando uns planos, digamos, mirabolantes. E isso, bom, inevitavelmente ia alimentando aquele clima de paranoia, de desconfiança no governo. Afinal, se eles eram capazes de bolar um plano desse, o que mais eles podiam estar escondendo, né? Faz sentido. Então quer dizer que esse tipo de ação da CIA, mesmo sem ter acontecido de fato, acabou plantando a semente da desconfiança. Aquela que floresceu com o assassinato de Kennedy. Exatamente. E essa desconfiança, bom, ela meio que explodiu de vez com a reação do Robert F. Kennedy e Emmanuel JFK ao assassinato. O Robert Kennedy. Mas ele não era o procurador-geral. O que ele tinha a ver com a CIA? Ele era o procurador-geral justamente por isso. Ele tinha acesso a informações confidenciais da investigação, né? E o que ninguém esperava. Ele suspeitava da participação da CIA no assassinato, acreditava que o próprio irmão tinha se tornado um alvo porque queria limitar o poder da agência. Caramba! A coisa vai ficando cada vez mais complicada. Que o próprio irmão do presidente assassinado desconfiava da CIA. Pois é. E essa desconfiança nos leva direto pro centro do mistério, né? Lee Harvey Oswald, o homem acusado de assassinar JFK. Aquele ex-fuzileiro naval com ligações com a União Soviética e Cuba. Ele mesmo. Uma figura, digamos, controversa, né? Com um passado nebuloso, conexões com países inimigos dos Estados Unidos. E para aumentar ainda mais o mistério, ele foi assassinado a sangue frio 2 dias depois da morte de Kennedy, enquanto estava sob custódia policial. Ou seja, nunca vamos saber ao certo o que ele tinha a dizer. Nossa, parece que a gente está entrando num verdadeiro labirinto de mistérios. E aí, para tentar desvendar tudo isso, entra em cena a Comissão Warren, né? Exatamente. A Comissão Warren foi criada para investigar o assassinato de RFK, mas apesar de ter concluído que o Oswald agiu sozinho, ela foi alvo de muitas críticas, tanto pela falta de transparência quanto pelas conclusões, digamos, apressadas. E para piorar, descobriram depois que a CIA ocultou informações importantes da comissão. É claro que isso acabou minando ainda mais a confiança do público na investigação, né? Com certeza. A CIA, mais uma vez, agindo nas sombras, alimentando as teorias da conspiração. E o mais assustador é que essa ocultação de informações só reforça a ideia de que eles tinham algo a esconder, né? Impressionante como esse caso, mesmo depois de tantos anos, continua cercado de mistérios e polêmicas. E o mais importante, né? Como ele, de certa forma, pavimentou o caminho para essa cultura de desconfiança que a gente vê hoje, essa descrença nas instituições, no governo. Sem dúvida, o assassinato de JFK foi um marco na história da desconfiança pública em relação ao governo. Mas calma, que essa história ainda não acabou. Nas próximas décadas, as ações da CIA no cenário internacional, bom, elas iam aumentar ainda mais essa desconfiança. E é sobre isso que a gente vai falar na sequência do nosso Deep Dive.
estamos de volta. Pra gente continuar desvendando essa trama da história, né? A gente estava falando antes do intervalo sobre como o assassinato de JFK, junto com as ações, digamos, obscuras da CIA, plantaram aquela semente da desconfiança. E o mais assustador, né, é que essa semente, ao invés de murchar, acabou criando raízes profundas, se espalhando por todos os lados. Pois é. E nas décadas seguintes a CIA continuou, né, alimentando essa desconfiança com ações, no mínimo, controversas. Problemas de drones, tortura de suspeitos de terrorismo, vigilância em massa da população. Exatamente. E essas ações, apesar de, serem justificadas pelo governo como medidas de segurança nacional, acabaram corroindo ainda mais a confiança do público. E aí você se pergunta, como confiar num governo que te espiona? Que usa métodos, digamos, questionáveis para combater o terrorismo. Me lembro bem do escândalo da NSC, com Edward Snowden revelando a espionagem em massa. Aquilo foi um choque para todo mundo, e com essa erosão da confiança, né? O terreno ficou mais fértil ainda para o crescimento das teorias da conspiração. Com certeza. E o mais interessante é que, com o passar do tempo, a gente viu uma mudança no perfil das pessoas que acreditam nessas teorias, né? Antigamente elas eram mais associadas, sei lá, a grupos marginalizados, extremistas, mas hoje em dia a gente vê uma crescente aceitação por parte da população em geral, sabe? E essa mudança é ainda mais evidente quando a gente olha para o cenário político. É verdade. Me lembro de ter lido algumas pesquisas mostrando que nos Estados Unidos os republicanos se tornaram mais propensos a acreditar em teorias da conspiração do que os democratas. É uma versão curiosa, né? Afinal, historicamente a esquerda era vista como mais desconfiada do governo. Sim, é uma mudança bem intrigante. E existem algumas teorias para explicar essa inversão, né? Uma delas é que, a partir dos anos 1960, com o movimento pelos direitos civis, a ascensão da contracultura, a direita americana começou a se sentir cada vez mais ameaçada, sabe? Desconfiada do governo federal, que era visto como promotor dessas mudanças sociais. Entendi. Então essa desconfiança em relação ao governo, que antes era mais presente na esquerda, acabou migrando para a direita. Exatamente. E essa mudança se intensificou nas últimas décadas com a ascensão de políticos populistas, né? E a proliferação de notícias falsas nas redes sociais. E por falar em políticos populistas, não podemos deixar de mencionar o papel do Donald Trump na disseminação de teorias da conspiração, né? Com certeza. O Trump foi um mestre em usar teorias da conspiração para mobilizar sua base eleitoral e atacar seus oponentes. Lembra da história da certidão de nascimento do Barack Obama? O Trump alimentou aquela teoria da conspiração por anos. Verdade. E também teve as acusações de fraude na eleição de 2020. O Trump sempre se alimentou da desconfiança pública e usou as teorias da conspiração a seu favor. É isso aí. E essa estratégia, infelizmente, acabou tendo um impacto profundo na sociedade americana, né? Aumentando a polarização política e a dificuldade de chegar num consenso sobre questões importantes. A gente vive uma época em que a verdade é constantemente questionada, né? E essa dificuldade de saber o que é real, o que é falso. Bom, isso nos leva de volta para o ponto de partida do nosso Deep Dive. O atentado contra o Trump em 2024. Exato. O atentado em Butler, por mais chocante que tenha sido, acabou se tornando apenas mais um evento a ser interpretado através das lentes da desconfiança, né? Das teorias da conspiração. E fica a pergunta, como a gente combate a desinformação? Como reconstrói a confiança nas instituições? Num mundo cada vez mais polarizado, dominado pelas fake news. É a grande questão. E, não existe uma resposta fácil, né? O que a gente pode fazer é tentar entender os mecanismos por trás da desinformação, como ela se espalha, como ela se conecta com as nossas emoções, crenças. E a gente precisa, mais do que nunca, desenvolver o nosso senso crítico. Questionar as fontes, checar as informações, buscar diferentes perspectivas. É isso aí, não dá pra simplesmente engolir tudo que a gente vê na internet, ou ouve por aí. É preciso ter um olhar crítico, né? Investigar a fundo, buscar evidências, formar a nossa própria opinião. E essa postura crítica, esse cuidado com a informação, é fundamental para proteger a nossa democracia. Afinal, um sistema democrático só funciona se os cidadãos tiverem acesso a informações confiáveis, né? E se forem capazes de tomar decisões conscientes e informadas, se não, vira um barco à deriva. Com certeza. A democracia se alimenta da participação cidadã, do debate público, da busca por soluções coletivas para os problemas da sociedade. E para que esse processo funcione de forma saudável, a verdade precisa ser o nosso farol, o nosso guia. E essa busca pela verdade, essa responsabilidade com a informação, é um compromisso de todos nós, né? Não podemos simplesmente terceirizar essa tarefa para os jornalistas, especialistas, autoridades. Cada um de nós tem um papel fundamental desse processo. Sem dúvida. E esse papel começa com a nossa postura nas redes sociais, né? Precisamos ter cuidado com o que a gente compartilha, curte, comenta. Cada clique, cada interação contribui para construir um ambiente virtual mais ou menos saudável. Verdade. É preciso ter consciência de que a nossa participação online tem impacto real no mundo offline, né? As fake news, as teorias da conspiração, o discurso de ódio, tudo isso tem consequências. E cabe a cada um de nós fazer a sua parte para combater esse problema.
Exatamente. E essa luta contra a desinformação é uma luta diária, constante, um exercício de paciência, de persistência, de diálogo. Mas é uma luta que vale a pena, porque o futuro da nossa democracia depende disso. E a gente volta com a última parte do nosso Deep Dive. A gente viu como bom a desconfiança no governo, né? Alimentada por eventos históricos e ações, digamos, controversas, abriu o caminho para essas teorias da conspiração. E como essa desconfiança aí potencializada pela desinformação, pelas fake news, influencia a nossa visão de mundo, impacta o debate público. Exatamente. A pergunta que não sai da minha cabeça é como a gente navega nesse mar de informações, né? Como separar o joio do trigo. Reconstruir a confiança nas instituições, fortalecer a democracia no mundo onde a verdade é constantemente questionada. É um desafio e tanto. Mas eu acredito que a educação, o desenvolvimento do senso crítico são as armas mais poderosas que a gente tem, né? Contra a desinformação. Concordo. A gente precisa aprender a questionar as informações que recebe, buscar diferentes fontes, confrontar pontos de vista, analisar os fatos de forma crítica e imparcial. É isso aí. Não dá pra simplesmente aceitar tudo que a gente vê na internet, né? Ou ouve por aí. É preciso ter um olhar crítico, investigar a fundo, buscar evidências, formar a nossa própria opinião. E essa postura crítica, esse cuidado com a informação, é fundamental, né? Para proteger a nossa democracia. Afinal de contas, um sistema democrático só funciona se os cidadãos tiverem acesso a informações confiáveis, né? E forem capazes de tomar decisões conscientes e informadas. Com certeza. A democracia se alimenta da participação cidadã, do debate público, da busca por soluções coletivas para os problemas da sociedade. E para que esse processo funcione de forma saudável, a verdade precisa ser o nosso farol, né? O nosso guia. E essa busca pela verdade, essa responsabilidade com a informação é um compromisso de todos nós. Não podemos simplesmente, terceirizar essa tarefa, né? Deixa só para jornalista, especialista, autoridade. Cada um de nós tem um papel fundamental nesse processo. Sem dúvida. E esse papel começa com a nossa postura nas redes sociais, né? A gente precisa ter cuidado com o que compartilha, com o que curte, com o que comenta. Cada clique, cada interação contribui para construir um ambiente virtual, digamos, mais ou menos saudável. É verdade. É preciso ter consciência de que a nossa participação online tem impacto real no mundo offline, né? As fake news, as teorias da conspiração, discurso de ódio, tudo isso tem consequências e cabe a cada um de nós fazer a sua parte para combater esse problema. Exatamente. E essa luta contra a desinformação é diária, constante. É um exercício de paciência, de persistência, de diálogo. Mas é uma luta que vale a pena, porque no fundo o futuro da nossa democracia depende disso. É isso aí. Agradecemos a companhia de vocês nesse mergulho, né? Nesse mundo das teorias da conspiração. Esperamos que essa jornada tenha inspirado vocês a serem cidadãos mais críticos, mais conscientes, engajados na defesa da verdade e da democracia. Até a próxima.